Fala, meu cotista, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? E hoje bora dar uma olhadinha aí no fato relevante que saiu do RBVA, né? Então, bora dar uma olhadinha aí o que rolou. Tem coisa muito boa aqui que eu vou trazer para vocês, tá? E vamos lá. Então, ele fala aí que foi assinada uma escritura de compra e venda de um imóvel lá na Santa Cecília, em São Paulo, né? Tá atualmente locado para Caixa. Essa venda foi realizada por um valor de 9 milhões e 400 mil, que dá um valor aí de 7.800 por metro quadrado, né? E o valor ele já recebeu. Esse fato relevante saiu no dia 13, eu não consegui gravar antes, tá? Mas já recebeu, já está no caixa do fundo, né? Então ele traz aqui mais detalhes sobre essa operação aí, né? Então ele vem fazendo a reciclagem aí do portfólio já tem um tempo. Nesse negócio aí ele gerou um lucro de 5 milhões de reais aí, um lucro de 3 reais por cota, e isso já leva em consideração o número de cotas, né, depois desse desdobramento. Então, uma venda muito boa, né? Ele fala aqui que a venda superou o valor do custo de aquisição e o valor do último laudo de avaliação também, ou seja, ele vendeu mais caro do que era avaliado o imóvel, né? E ela gerou um ANTIR aí de 17,75 ao ano, o que é equivalente a IPCA mais 11 ou CDI mais 7,8. E aí eu te falo, qual o investimento que vai te pagar isso aqui? IPCA mais 11 ou CDI mais 7,8? Nenhum. Só o imóvel mesmo que tem esse poder, né? Para quem não sabe, pessoal, a TIR é a taxa interna de retorno, né? E ela funciona assim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Digamos que você pega uma casa e compra por 100 reais. Aí essa casa você vai lá e aluga ela por 5 anos. Nesses 5 anos você recebe 10 reais a cada ano. Ou seja, isso aqui te gerou um lucro de 50 reais pelo aluguel, né? E aí nesses 5 anos aqui que se passou, você vai lá e vende esse imóvel por 200 reais. Aí você pega e soma aqui esses 200 reais. Ou seja, aqui você tem 250 reais para que você conseguiu fazer em todo o imóvel, né? Por um valor que você investiu de 100 reais. Então, a TIR é em cima desses valores aqui, tá? O quanto foi o custo de aquisição e o quanto que ele conseguiu extrair daquele imóvel, né? Então, deu essa TIR aí de quase 20%, o que é muito bom. Voltando aqui para o fato relevante, que ele traz um resumo da operação, né? Então ele fala que foi a venda aí de 9 milhões e 400 mil, que dá aí 7.800 por metro quadrado, já foi recebido à vista. A venda foi realizada um valor 110% acima do custo de aquisição do imóvel e 15% acima do laudo de avaliação, né? Então a gente consegue ver aqui onde ele trouxe. Ele comprou o imóvel por 4 milhões e meio. O laudo de avaliação mostrava que ele valia 8 milhões e 200. E aí ele foi lá e fez a venda por 9 milhões e 400. Então ele teve um ganho de capital aqui de 5 milhões, né? Então muito bom esse ganho de capital, mostra aí que vem fazendo um bom trabalho, né? Conseguindo até vender acima do laudo de avaliação, muito bom. Aqui a gente pega mais alguns detalhes. Então ele fez um ganho de capital aí, né, de 3 centavos por cota. Esse rendimento aí já vai passar a compor a fatia de ganhos extraordinários da distribuição, né? Ainda nesse guidance aqui que foi divulgado até o primeiro semestre desse ano, de um valor de 9 centavos por cota. Vamos ver como que vai ficar aí no segundo semestre, né? Seguindo aqui, ele traz um pouquinho sobre o histórico dessas vendas que ele está fazendo, né? Então, já foram vendidos 21 imóveis desde quando ele começou a fazer esse giro aí, né? Um valor de 220 milhões e aqui ele conseguiu destravar 70 milhões de ganho de capital para o cotista, né? Então, o cotista desse fundo aqui, ó, tá rindo à toa. E desse valor aqui, né, o laudo de avaliação dele mostra que ele vende sempre não, né? De toda essa quantidade aqui, ele vendeu por 41 milhões de reais a mais do que valia no laudo de avaliação, né? Então aqui a gente consegue ver todo o histórico no gráfico, né? Para adquirir esses 21 imóveis, ele gastou 150 milhões,
o laudo de avaliação mostrava que ele conseguiria vender por 180 milhões, era o que ele valia, e ele foi lá e vendeu por 220 milhões, né? Então, daqui para cá, a gente já vê que tem uma diferença de 41 milhões de reais de ganho de capital entre o preço da venda e o preço do laudo. Na verdade, desculpa, pessoal, confundi. Na verdade, é daqui para cá, tá? Daqui para cá. Então, a gente já vê que tem um valor de diferença do laudo de avaliação, então é o quanto ele ganhou em cima do laudo de avaliação, e aqui é o ganho de capital total, né? De quanto ele vendeu, aí sim, para cá. Então, um ganho aí absurdo, né? Trazendo mais algumas informações aqui e bem bacana agora, né? Para quem não sabe, o RBVA, ele era um fundo de agências, né? Ele foi feito um fundo para comprar agências e com o passar do tempo ele foi mudando ali, foi se transformando, né? Então ele virou um fundo de renda urbana. Então o que ele fez? Ele vendeu muitas dessas agências, pegou essas agências e transformou em imóvel de renda urbana, então transformou em academia, mercado, né? E a cereja do bolo foi, agora eu não lembro se foi no final do ano passado ou foi no início desse ano, que ele incorporou o RBED, que era um outro fundo da casa que era do setor educacional. Então ele incorporou dentro dele, né? Então trouxe uma diversidade maior para dentro do fundo, diminuiu a concentração em agências e ele vem fazendo essa reciclagem, né? E aqui ele traz mais algumas informações. Então, com a venda de mais um imóvel ocupado pela Caixa, né, por esse setor bancário, ele reduziu ainda mais a exposição. Agora está menos de 28% nessas agências, né? Então ele tem menos de 28% do ativo total aí concentrado em agências, né? Que é muito bacana, já mostra que está sendo bem bacana essa reformulação dele, né? E aqui ele fala também que diminuiu a participação da Caixa Econômica Federal, que até então ela era a principal locatária do portfólio. Agora, nenhum inquilino representa mais de 25% da receita do fundo, né? O que é muito bom, não tem concentração, não tem muitas concentrações. E aqui outra marca emblemática que ele fala é que pela primeira vez a maior participação da receita do fundo pertence à Cogna e não mais a um banco, né? Porque antes era somente banco, era Caixa e Santander. E agora é a Cogna. Então mostra que essa reformulação deles aqui, essa reforma aqui do fundo tá indo muito bem, né? E aqui a gente traz agora como que fica o fundo com a receita por locatário. Então a gente vê que o maior aqui é a Cogna, tem 24,7%, 25%, né? Seguido de Caixa e Santander. E os outros a gente já vê mais imóveis de renda urbana, né? Açaí, Grupo Pão de Açúcar, Centauro, Renner, Pernambucanas. Esse Super Nosso é uma rede de supermercados que era uma agência, ele foi lá, o banco saiu e ele transformou em um supermercado, então bem bacana. Esse aqui e outros, tem uma academia que ele fez a mesma coisa, um estúdio de pilates, então ele vem fazendo isso, né? Então, ou ele transforma ou ele vende essas agências aqui. E aí, nisso que ele vem fazendo um ótimo ganho de capital, né? Então, o cotista desse fundo aí tá bem contente com ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Se gostou, deixa o like. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. E se gostou mais ainda, vai lá no Instagram, segue no Instagram, @o Fi da Questão. E é isso. Valeu, galera. Abraço.